E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me ouvindo. Eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente meditar um pouco na Palavra de Deus. Quero procurar ser o mais breve possível para o vídeo não se estender muito. E hoje eu quero falar sobre o perfil do verdadeiro cristão. E quero meditar no Salmo 1, que vai dizer assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dissipa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, eu tenho por mim que este salmo aqui ele é o perfil do verdadeiro cristão, do verdadeiro servo de Deus. Ele está falando que bem-aventurado, que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? Ímpios são todos aqueles que não têm uma aliança com Deus. O justo, o cristão, ele não deve ter aliança com pessoas ímpias. Mesmo que sejam parentes, mesmo que sejam amigos, o cristão ele deve ter um certo cuidado no relacionamento que ele tem com os ímpios. O texto aqui ele está dizendo que você não deve buscar o conselho dos ímpios. O homem de Deus, a mulher de Deus, não deve andar segundo o conselho dos ímpios. Porque aquele que não tem uma aliança com Deus, aquele que é uma pessoa mundana, uma pessoa que não tem uma aliança com Deus, que não conhece a palavra de Deus, ele tem uma cultura completamente antibíblica. Ele tem uma cultura completamente anticristã. Então, quando um cristão ele vai se aconselhar com um ímpio, ou ele é influenciado por um ímpio, por uma pessoa que não tem aliança com Deus, a ponto desta pessoa influenciar as suas decisões, influenciar os seus pensamentos, o que este ímpio vai aconselhar? O que este ímpio vai influenciar ele? Vai influenciar a ter atitudes ante Deus. Eu vou dar um exemplo. O cristão está com um problema no casamento. Se ele for procurar conselho com um cristão, com um homem de Deus, com alguém que conhece a palavra de Deus, o que a pessoa vai falar? Ore para que seja restaurado, busque a solução do problema. O que o ímpio vai falar? Tenha um caso, faça uma aventura ou coisa do tipo. Quando um cristão ele tem um problema de briga com alguém, um problema de estresse, o que a palavra de Deus diz? Dai lugar à ira, porque a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Ou busque os meios legais de resolver. O que o ímpio vai aconselhar? Ah, não, se vinga, joga o carro por cima dele, faz coisa do tipo. Então aqui está dizendo que o servo de Deus, o homem de Deus, o verdadeiro cristão, ele não deve buscar conselho nos ímpios. Ele não deve andar segundo a mentalidade, segundo a cultura dos ímpios, porque é uma cultura completamente antibíblica, é uma cultura completamente anticristã. Mesmo aqueles que são honestos, que são pessoas direitas, pessoas decentes, mas a sua cultura é antibíblica, é anticristã, porque a inclinação do coração do homem, ela é para o mal. Nós somos regenerados porque o Espírito Santo veio até nós, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos ensinou toda a verdade da palavra de Deus. Senão seríamos a mesma coisa. E ele está dizendo aqui que aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Novamente, o pecador, o ímpio, ele tem uma cultura antibíblica, uma mentalidade anticristã. E muitos que estão na igreja, muitos que querem servir a Deus, querem andar neste caminho. O ímpio vai para a balada, o cristão acha que ele pode ir também. O ímpio, ele vai frequentar os ambientes dele aí, fazer os corre dele, o cristão acha que pode ir. Tem cristão que acha que é normal ficar numa biqueira, tem cristão que acha que é normal ficar num barzinho. Eu vou dizer, tem muitas pessoas que eu conheci que se converteram, que tiveram assim uma boa caminhada com Deus, mas não permaneceram na fé. Por quê? Porque não mudaram o seu ambiente.
É uma pessoa que veio das drogas, mas continua andando na biqueira, na quebrada, no meio das drogas. É uma pessoa que veio da balada, mas continua indo em baiazinho, continua indo em balada, continua andando no caminho dos pecadores. Uma hora este caminho vai te vencer. Eu nunca vi um cristão que namore uma pessoa mundana, que é mundano, se converta. É sempre o cristão que se desvia. E eu nunca vi, embora tem muitos cristãos que falam, olha, eu vou andar com eles porque eu vou influenciar eles. Eu nunca vi cristãos que andam no meio de ímpios e que ele influencia esses ímpios. Normalmente ele que é influenciado e ele que acaba se desviando. Deixa eu correr aqui. Que não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aqui, isso é interessante, a roda dos escarnecedores, aquela pessoa que fala zombaria, aquela pessoa que tem um linguajar sujo, depravado, o cristão ele não deve sentar no meio. O cristão ele não deve sentar no meio dessas rodinhas de zombadores, dessas rodinhas de pessoas que só falam besteira. O cristão deve se preocupar com aquilo que ele assiste. Hoje existem muitos programas de humor que zombam de Deus, que zombam da palavra de Deus, que zombam da igreja. E tem muitos cristãos que dão audiência para este povo. O cristão ele não deve ser audiência para um mundo ímpio que está zombando de Deus, que está zombando da sua palavra. Tome bastante água nesse calor. O cristão ele não deve ser audiência para isso, assim como o cristão não deve sentar nesses lugares. O linguajar do cristão tem que ser diferenciado. Tem que ter ousadia para falar da palavra de Deus, tem que falar conforme a palavra de Deus. E se tem dificuldade de falar conforme a palavra de Deus, é mais fácil ficar calado do que pegar e falar segundo os ímpios. Aí a pessoa, não, mas eu vou falar, que eu vou mostrar que eu sou um cara legal, uma pessoa descolada. Não, você não vai mostrar nada. A realidade é que quando um cristão ele age como um ímpio, achando que vai ganhar os ímpios, ele perde todo o respeito dos ímpios, além de estar pecando. Se você quiser ganhar alguém, você tem que agir conforme a palavra de Deus, mesmo que isso seja ofensivo. Porque nos dias de hoje, agir conforme a Bíblia, agir conforme a palavra de Deus nos ensina, é ofensivo para o mundo. Pregar a palavra é ofensivo para o mundo. O evangelho se tornou uma ofensa, aliás, sempre foi. Mas esse é o caminho para chegarmos a Deus e para darmos frutos. Aqui vai dizer, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita dia e noite. Ele vai ser como a árvore plantada junto às correntes de águas, cuja folhagem não murcha, dá o fruto na estação certa, e tudo que fará será bem sucedido. Então o prazer do cristão tem que ser a lei do Senhor, tem que ser a palavra de Deus. Por isso que eu bato na tecla que o cristão precisa ler a Bíblia, que o cristão precisa conhecer a Bíblia. Como Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque o prazer do cristão tem que ser as Escrituras. Está memorizada na sua mente, está gravada no teu coração. Ah, não, eu tenho no coração, mas não preciso ter na mente. Isso daí não existe. Porque para ela chegar no teu coração, primeiro ela tem que passar pela tua mente. Então, conhecer a palavra, amar a palavra, estudar ela e nela meditar dia e noite. Então você vai ser uma pessoa que dá frutos em cada área da sua vida. Não apenas frutos de ganhar almas, de produzir, mas frutos. Cada área da sua vida, o seu casamento vai ser frutífero, o seu trabalho vai ser frutífero, enfim, você vai ser um vencedor em todas as coisas. E lembrando que vitória e fracasso aos olhos de Deus é diferente do que vitória e fracasso aos olhos do mundo. O vídeo ele já está bem longo, eu não posso andar muito com ele, não quero deixar o vídeo muito longo, mas vai dizer assim, os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento dissipa. Por isso os ímpios eles não prevalecerão. Eles não prevalecerão no juízo, eles serão julgados e serão condenados, não prevalecerão. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então os ímpios perecerão. E se você é justo, você que conhece a palavra de Deus, que diz amar ao Senhor, andar com eles, você vai acabar perecendo com ele. Então, o perfil do verdadeiro cristão é não andar segundo a cultura do ímpio, mas amar ao Senhor e a sua palavra. Porque o Senhor, ele conhece o teu caminho.